longo dos anos, muitas cidades passam por transformações e mudanças significativas. Novas construções surgem, outras são demolidas, bairros são revitalizados e a paisagem urbana se modifica. Mas, apesar dessas mudanças inevitáveis, é fundamental que preservemos a memória das nossas cidades. Isso significa lembrar de momentos históricos, de lugares importantes e de pessoas que fizeram a diferença em nossa comunidade. Afinal, a memória de uma cidade é parte fundamental da nossa identidade como cidadãos e como sociedade. É através dela que podemos entender nossa história, nossas raízes e as mudanças que ocorreram ao longo do tempo. Neste vídeo, vamos explorar a importância da preservação da memória de uma cidade e mostrar como isso pode fazer a diferença para a população. A memória de uma cidade é um conceito amplo que engloba diversos aspectos, desde a arquitetura e a paisagem urbana até a cultura e a história de seus habitantes. Essa memória é o que torna uma cidade única e especial, e é por isso que a preservação desse patrimônio cultural é tão importante. De acordo com o antropólogo Franz Boas, a cultura de um povo é sua identidade coletiva, é o que nos torna quem somos. E a memória de uma cidade é parte dessa cultura, é um legado que deve ser preservado para as gerações futuras. Além disso, a preservação da memória de uma cidade também tem um impacto positivo na economia local. Estudos mostram que o patrimônio cultural de uma cidade pode atrair turistas, gerar empregos e estimular o desenvolvimento econômico. A preservação do patrimônio cultural e arquitetônico de uma cidade é fundamental para fortalecer a identidade das comunidades locais. Quando as construções históricas são preservadas, elas nos lembram de quem somos, de onde viemos e do nosso lugar na história. Essa lembrança pode ajudar a promover um maior senso de pertencimento entre os moradores em relação à sua cidade, contribuindo para uma maior coesão social. Além disso, a preservação do patrimônio cultural e arquitetônico pode ajudar a manter viva a história e a cultura da cidade, valorizando a diversidade e a riqueza das identidades locais. Isso é especialmente importante em um mundo cada vez mais globalizado, onde a homogeneização cultural pode ameaçar a diversidade e a riqueza das identidades locais. A preservação das construções históricas pode ajudar a evitar a perda da identidade cultural das comunidades locais, fortalecendo a autoestima dos moradores e promovendo um senso de orgulho e valorização do lugar onde vivem. Portanto, a preservação do patrimônio cultural e arquitetônico de uma cidade é essencial para manter viva a história e a cultura de um lugar, fortalecer a identidade das comunidades locais e promover um senso de pertencimento entre seus moradores. Preservar a memória de uma cidade não significa necessariamente manter todas as construções exatamente como elas foram originalmente projetadas. Na verdade, é possível trabalhar com adaptações de obras arquitetônicas enquanto se preserva a história. Isso significa que podemos adaptar prédios antigos para atender às necessidades da população atual, sem perder a essência do seu estilo arquitetônico original. Por exemplo, podemos transformar um antigo galpão industrial em um espaço cultural ou um prédio histórico em um hotel-boutique. Para isso, é importante ter um cuidado especial com o processo de adaptação. É preciso respeitar a história do prédio, preservando suas características arquitetônicas e estruturais originais, mas também levando em conta as necessidades e as expectativas da população atual. Dessa forma, é possível criar um equilíbrio entre a preservação da história e a adaptação às novas demandas da sociedade. Isso pode contribuir para que as pessoas se sintam mais conectadas à cidade em que vivem, valorizando a sua história e identidade cultural. Existem diversos exemplos de adaptações de obras arquitetônicas que preservaram a história das cidades. Um exemplo é a revitalização da área portuária do Rio de Janeiro, que transformou antigos armazéns em espaços culturais e de lazer, mantendo a estrutura original dos prédios. Outro exemplo é a adaptação de prédios históricos para uso comercial, como é o caso do Mercado Municipal de São Paulo. O prédio foi construído em 1933 e passou por diversas reformas ao longo dos anos, mas sempre mantendo a sua estrutura original. Atualmente, o local é um ponto turístico da cidade e abriga diversas lojas e restaurantes. Isso pode trazer benefícios para a economia local, além de valorizar a identidade cultural e a memória das nossas cidades. Em resumo, a preservação da memória das cidades é essencial para manter viva a sua história e identidade cultural. Isso não significa que todas as construções históricas precisem ser mantidas intactas, mas sim que é possível trabalhar com adaptações que respeitem a essência do seu estilo arquitetônico original. Devemos lembrar que a preservação da memória não precisa estar necessariamente ligada ao turismo. É uma questão de valorização da nossa história e da nossa identidade cultural, que contribui para uma maior conexão entre as pessoas e a cidade em que vivem. Portanto, é importante que governos, empresários e a população em geral trabalhem juntos para preservar a memória das nossas cidades, valorizando e respeitando o patrimônio cultural e arquitetônico que herdamos das gerações anteriores. Assim, podemos garantir um futuro mais próspero e harmonioso para as próximas gerações, onde o progresso e a preservação caminham lado a lado.